Avião com 61 pessoas cai em São Paulo. 3 dias de luto foi decretado pelo governo do Brasil. A Voo e Paz, companhia aérea, se manifestou. E ainda, novos bombardeios israelenses contra o sul de Gaza e Líbano. Presidente Maduro, salvo-condutos, receberá para deixar poder na Venezuela, diz líder da oposição. Dom Artes Estamparia, estampando a sua ideia. E JMC Comercial, a loja referencial em descartáveis e produtos de limpeza. Mercearia Arcilon, tradição em preço baixo. Oferecem Mundial Notícias. 9 de agosto de 2024. Em um movimento vertical, um avião com 61 pessoas caiu girando durante 2 olhos aflitos de moradores da cidade paulista de Vinhedo. Havia uma chuva fraca em Vinhedo quando moradores registraram as imagens do avião em queda. Era 13h23 da tarde. Na sequência, as pessoas espantadas cimaram a coluna de fumaça. O avião caiu em um quintal de um condomínio da cidade e foi tomada por chamas. Por muito pouco, não atingiu a casa. De acordo com a prefeitura da cidade, não houve nenhuma vítima em solo. O avião da empresa Voo e Paz modelo ATR 72500 saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46. Deveria pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 13h50. Segundo a plataforma Flight Radar, especializado em monitoramento de aeronaves, o avião subiu a 5.000 metros de altitude às 12h23 e seguiu assim até às 13h21, quando começou a perder a altitude. Nesse momento, fez uma curva brusca. 1 minuto depois, a altitude caiu a 1.250. Em um comunicado, a FAB afirmou por meio da DCA que o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, mas que a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo. Bem como não declarou ou reportou emergência, está sob condições meteorológicas adversas, que a perda do contato radar ocorreu às 13h22. A DSA afirmou ainda que o salveiro foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio. A Voo e Paz Linhas Aéreas afirmou ainda que a aeronave decolou de Cascavel sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação. A bordo estavam 57 passageiros e 4 tripulantes da Voo e Paz. Todos vieram a óbito. Olá, autoridades confirmaram a morte de todas as 62 pessoas
que viajavam nesta sexta-feira, dia 9, a bordo de um avião que infelizmente caiu no interior de São Paulo. Um avião que viajava de Cascavel, no estado do Paraná, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, caiu em Vinhedo no começo da tarde desta sexta-feira. Autoridades confirmaram que todos os 61 ocupantes morreram na tragédia. O avião pertencia à companhia Voe Paz e carregava 57 passageiros e 4 tripulantes. O município de Vinhedo, com cerca de 76 mil habitantes, fica a cerca de 80 quilômetros da capital paulista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia durante um ato oficial em Itajaí, Santa Catarina, e pediu 1 minuto de silêncio para as vítimas. Já o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, disse que estava tomando todas as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares das pessoas a bordo da aeronave. A Voe Paz destacou em um comunicado que ainda não há confirmação de como ocorreu o acidente. Imagens transmitidas pela mídia local mostram um avião caindo em alta velocidade e mais tarde uma grande coluna de fumaça subindo do local da queda. A Polícia Militar de São Paulo informou à mídia local que o acidente não provocou vítimas no lugar da queda do avião e que o incêndio já estava controlado. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil se encontram no local para prestar assistência. O avião da tragédia é o modelo ATR-72-500, fabricado na França, e seu primeiro voo foi em abril de 2010. Os integrantes do Centro de Investigação e a Preservação de Acidentes Aeronáuticos do Brasil deram uma entrevista coletiva em Brasília para falar sobre a queda do avião em Vinhedo. Abre aspas, não houve por parte da aeronave uma comunicação com os órgãos de controle que haveria uma emergência. Fecha aspas. Isso quem disse foi o chefe da CENIPA, o brigadeiro Marcelo Moreno. Integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, concederam uma entrevista coletiva em Brasília para falar sobre a queda do avião em Vinhedo nesta sexta-feira. Todas as 61 pessoas a bordo morreram no local. Mas o que nós temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Segundo a Voe Paz Linhas Aéreas, a aeronave decolou de Cascavel, no Paraná, às 11 horas e 46 minutos, com destino ao aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes. A Voe Paz destacou em um comunicado que colabora com as autoridades para a apuração das causas do acidente. A companhia aérea Voe Paz Linhas Aéreas divulgou em seu site a lista dos passageiros e os tripulantes que estavam no avião que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu na tarde de sexta-feira em um condomínio em Vinhedo, um condomínio residencial. O Centro de Investigação e a Preservação de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, abriu uma investigação para determinar as causas da queda da aeronave. O governo do estado de São Paulo informou na noite desta sexta-feira que equipes das forças de segurança iniciaram no final da tarde os trabalhos de remoção dos corpos. O avião saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu em um condomínio em Vinhedo. Todas as 61 pessoas a bordo morreram. Os 3 primeiros corpos foram retirados do local do acidente e serão encaminhados para a capital paulista. Os trabalhos das equipes devem seguir durante toda a madrugada. O Instituto Médico Legal Central será fechado para um trabalho exclusivo às vítimas do acidente. As demais ocorrências da capital serão distribuídas para as outras unidades. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, abriu uma investigação para determinar as causas da queda da aeronave. O primeiro voo desse avião, fabricado na França, ocorreu em abril de 2010. A ATR afirmou em um comunicado que foi informada do acidente
e que seus especialistas estão totalmente comprometidos em apoiar a investigação em andamento. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que continua monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa. Além disso, a agência segue no acompanhamento dos desdobramentos das investigações do CENIPA. Agora, para a gente mudar um pouquinho de assunto, o governo da Argentina considerou sustentável o possível uso indevido da Casa Rosada pelo ex-presidente Alberto Fernandes, caso se confirme a veracidade dos vídeos divulgados nas últimas horas, nos quais se ouve sua voz em off, trocando intimidades com a conhecida atriz e colunista da imprensa. O porta-voz da presidência argentina, Manuel Ardoni, disse em entrevista coletiva que considera detestável o possível uso indevido da Casa Rosada pelo ex-presidente Alberto Fernandes, caso se confirme a veracidade dos vídeos divulgados nas últimas horas, nos quais se ouvem a voz de Fernandes em off, trocando intimidades com uma conhecida atriz e colunista da imprensa. Los videos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así, la verdad es que es un tema de la justicia que tendrá que investigar. Si fue así, es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones. O porta-voz não quis comentar as fotos, também divulgadas nas últimas horas, em que Fabiola Yáñez, ex-companheira de Fernandes e mãe de seu filho Francisco, de 2 anos, é vista com hematomas em várias partes do corpo e ressaltou que a justiça deve continuar com a investigação sobre a suposta violência denunciada pela ex-primeira-dama contra o ex-presidente. Yáñez, de 43 anos, atriz e jornalista de profissão, decidiu na última terça-feira apresentar uma denúncia contra Fernandes por violência de gênero, depois que a justiça, como parte de uma investigação sobre possível tráfico de influência por parte do ex-presidente, encontrou conversas e imagens que indicam a suposta prática do crime de lesão contra a ex-companheira do peronista de 65 anos. O caso envolve o celular de Maria Cantero, secretária do ex-presidente, onde foram encontradas fotografias de Yáñez com sinais de violência no corpo e conversas de texto e áudio em que a então primeira-dama argentina acusa Fernandes pelos supostos golpes recebidos na residência presidencial em Olivos. Após a decisão de Yáñez de apresentar a queixa, o juiz federal Julián Ercolini proibiu Fernandes de deixar a Argentina e ordenou que ele não se aproximasse ou entrasse em contato com sua ex-companheira por qualquer meio. Na terça-feira, em breve comunicado na rede social X, o ex-presidente negou as alegações de Yáñez. Desde então, Fernandes continua em seu apartamento no bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires, para onde voltou depois de deixar a Quinta de Olivos, um dia antes de entregar o cargo e a faixa presidencial a Milei em 10 de dezembro de 2023. Agora um rápido intervalo e a seguir novos bombardeios israelenses contra o sul de Gaza e o Líbano. Maduro receberá um salvo-condutos para deixar o poder da Venezuela, diz a líder da oposição. E ainda mais sobre a queda do avião em Vinhedo. É daqui a pouco. Intervalo rápido. Mundial Notícias é patrocinado por Dom Artes Estamparia, estampando a sua ideia. E JMC Comercial, a loja referência em descartáveis e produtos de limpeza. Mercearia Asilon, tradição e preço baixo. Mundial Notícias de volta e agora para falar que Israel lançou uma nova ofensiva terrestre no sul da faixa de Gaza, um dia depois de anunciar sob pressão dos países mediadores, temeroso de uma declaração no Oriente Médio.
que aceita retornar às negociações de trégua como o movimento islamista Hamas. Em um território libanês, 2 combatentes de Hezbollah morreram em um bombardeio israelense perto da fronteira. Novos bombardeios israelenses nesta sexta-feira contra o território libanês. Fumaça podia ser vista de longe após investidas contra Kfar Kila e Rashaya al-Fakar, no sul do Líbano. 2 combatentes do Hezbollah morreram em um ataque israelense na Coura, perto da fronteira. Em Sidon, uma fonte de segurança libanesa relatou que um responsável de segurança do Hamas morreu no acampamento de refugiados palestinos de Ain al-Riwé. Este foi o primeiro bombardeio contra a cidade desde que o grupo militante islamista lançou seu ataque de 7 de outubro contra o sul israelense, desencadeando o conflito em Gaza. Ao mesmo tempo em que se iniciou a guerra entre Israel e o Hamas, o exército do Estado Judeu e o Hezbollah, aliado libanês do movimento palestino, passaram a trocar tiros quase diários na fronteira. Em outra frente de ataque, o exército israelense lançou uma nova ofensiva terrestre no sul da faixa de Gaza, especialmente em Khan Yunis, a maior cidade do sul do território palestino. A Defesa Civil da faixa de Gaza reportou que um bombardeio deixou vítimas no leste da cidade e que 4 pessoas morreram em um ataque em Nuseirat, no centro do território. Na véspera, após pressão dos países mediadores, temerosos com uma escalada do conflito no Oriente Médio, Israel disse que aceitava retomar as negociações de trégua com o movimento islamista Hamas. O roteiro para uma trégua passa por várias etapas e se baseia em um plano esboçado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o apresentou como uma proposta de Israel. Em 15 de agosto, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Israel vai enviar uma delegação ao local que for acordado para concluir os detalhes da concretização de um acordo. O ataque ao sul israelense em 7 de outubro deixou 1.198 mortos, a maioria civis. O Hamas também fez 251 reféns, 111 dos quais ainda estariam detidos em Gaza, incluindo 39 que o exército de Israel afirma estarem mortos. Segundo o Ministério da Saúde do grupo islamista, a campanha militar em retaliação de Israel em Gaza matou pelo menos 39.677 pessoas, a maioria civis. Voltamos ao interior de São Paulo, ainda da causa do acidente. O prefeito de Cascavel pronunciou e lamentou o ocorrido. Acompanhe o que ele disse. Leonardo Paranhos, prefeito de Cascavel, no Paraná, lamentou nesta sexta-feira a tragédia com o avião que deixou a cidade com destino a Guarulhos. A aeronave tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Autoridades da cidade vizinha de Valinhos disseram que não houve sobreviventes no acidente da aeronave da Voipass. É uma tarde muito triste para todos nós, lamentavelmente. Estamos aqui tomando as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares das pessoas de Cascavel e também de outras cidades que estavam neste voo, que lamentavelmente aconteceu essa tragédia para todos nós. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia durante evento em Itajaí, em Santa Catarina. As autoridades trabalharam na retirada neste sábado dos corpos das 72 vítimas do acidente do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Eles ainda realizaram perícias no local para determinar as possíveis causas da queda. Que impressionante! Os trabalhos para a retirada dos corpos das 62 vítimas do acidente de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, prosseguem neste sábado no local da tragédia. O avião caiu no início da tarde da véspera em uma área residencial da cidade, que fica a cerca de 80 quilômetros a noroeste da capital paulista. Segundo os bombeiros, inúmeros corpos já foram recuperados da massa de ferro em que foi convertida a fuselagem do avião. Pelo menos 200 pessoas trabalham para resgatar os corpos, que são encaminhados ao necrotério de São Paulo. A chuva persistente que cai desde a noite passada dificulta os trabalhos no residencial Recanto Florido, o condomínio onde o avião caiu. A Voipass, companhia aérea que operou o voo, voltou a subir o número de vítimas para 62, após verificação da lista de passageiros. Todos eram cidadãos brasileiros.
A aeronave da fabricante franco-italiana ATR viajava de Cascavel, no estado de Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. Ainda na sexta-feira, investigadores do CENIPA recuperaram a caixa preta com os registros do voo para análise. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave, que voava desde 2010, cumpria com todas as normas vigentes e a tripulação com todos os certificados válidos. Moradores do bairro, onde ocorreu o acidente, descreveram ter ouvido um barulho alto e depois visto o avião desabar em queda livre. Após atingir o solo, a aeronave pegou fogo e soltou uma enorme coluna de fumaça. O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigações e Preservação de Acidentes Aeronáuticos, anunciou neste sábado que não há uma previsão para o término da investigação e sobre as causas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve, afirmo, não houve em nenhum momento. Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, confirmou neste sábado a recuperação das caixas pretas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram na tragédia que ocorreu no início da tarde de sexta-feira. Foram encontrados na noite de ontem e já transportados para o laboratório de leitura e análise de gravadores de voo LabData do CENIPA, em Brasília. Neste momento, os investigadores do CENIPA estão num importante trabalho de extração e obtenção dessas importantes informações que entendemos que poderá reescrever e nos contar o que aconteceu neste trágico evento. O brigadeiro destacou que não há previsão para o término da investigação e que não houve em nenhum momento declaração de qualquer tipo de emergência da aeronave para os controles de tráfego aéreo. Não existe ainda uma previsão de término dos trabalhos, porque em função da importância dessas informações, nós estamos priorizando a qualidade ao invés de celeridade. Tá? Então, iniciamos primeiro a tentativa de degravação dos gravos de voz e, na sequência, os gravos de dados. De acordo com a Prefeitura de Vinhedo, mais de 20 corpos já foram retirados da massa de ferro em que foi convertida a fuselagem do avião, que pegou fogo após a queda. Os corpos estavam carbonizados e os 2 primeiros identificados são do piloto e do copiloto. Cerca de 200 funcionários estão mobilizados nos trabalhos de recuperação dos corpos. O Mundial Notícias de hoje encerra em silêncio em respeito aos familiares e aos óbitos. E também acompanham todos os nomes dos falecidos. Uma boa noite para você. Até próximo domingo. O Mundial Notícias, oferecimento Dom Artes Estamparia, estampando a sua ideia. JMC Comercial, a loja referência em descartáveis e produtos de limpeza. Mercearia Seu Acilon, tradição em preço baixo.